algum celular seu ligado aí? Tem porque para desligar? Não, o celular tem alguma coisa que está refletindo aí Peraí, viu? Não. Eu vou. Peraí. Agora eu estou conseguindo ouvir você. Vou ligar a caixa de som aqui. Pronto, tranquilo. Desliga a caixa de som, porque dá microfonia. Deixei só agora. Pronto. Nós estamos então ao vivo, aqui pelas redes sociais, em mais uma live do repórternordeste.com.br. E hoje, entrevistando com muita satisfação Iremar Marinho, jornalista há incontáveis décadas, já participou de tudo, já viu tudo, já vivenciou muita coisa, já viu muita coisa na ditadura, já viu muita coisa depois da ditadura, já cruzou até com Gonzagão. Olha, eu lembro dessa história quando o Iremar contou para mim, quando eu era estagiário do Extra, o Iremar foi meu primeiro chefe, e ele contou essa história de quando ele encontrou Gonzagão e União dos Palmares. Mas a gente vai chegar nessa história, e eu queria, Iremar, conversar com você o seguinte, eu queria te fazer uma provocação. Logo quando você começou, dos tempos do Pasquim, nos tempos áureos aí do jornal impresso, enfim, existia uma ideia muito preconceituosa de que o jornalista ele era uma espécie de escritor fracassado. O que é que você acha disso? Odilon, é o seguinte, sempre ouvimos essa... Você sempre ouviu isso? Você ouviu isso de quem? Me fale aí. Não, nas redações, a gente ouvia sempre isso, sabe? A gente via isso como uma brincadeira, mas eu não acredito. Não acredito pelo seguinte, meu ponto de vista, é que o jornalista é um gênero, né? O jornalista é um gênero da escritura, é uma profissão diferenciada vamos dizer, da escrita. Enquanto que o literato é outro objetivo, é um gênero, né? Os gêneros literários. O jornalismo não pode ser classificado nem como gênero literário. É uma profissão informativa de um profissional que escreve, né? Um profissional que sabe escrever e sabe apurar os fatos e transmiti-los através dos meios de comunicação, seja que meio for. Agora, não teria essa comparação, né, em relação ao escritor, ao literato, né? Se bem que as duas coisas podem andar para e passo, né? Não sei dizer tanto. Nós vemos muitos jornalistas, escritores, poetas, concistas, né? Os grandes jornalistas são grandes contistas, grandes escritores brasileiros. Nós temos, por exemplo, eu acho que um poeta de Carlos Drummond de Andrade ao nosso Ledo Ivo, né? Nós vemos jornalistas sempre no batente da máquina, no batente da redação e no batente da publicação de livros. Iremar, você tá com um eco aí. Eu queria que você pudesse baixar esse som que você tem aí do seu lado. Eu acho que você está querendo ouvir a sua voz. O som está desligado. Pronto, eu estou escutando um eco aí na sua voz. Olha, eu acho que a gente vai conseguindo. Eu acho que a gente vai conseguindo eliminar esse eco, mas eu acho que não atrapalha aí a nossa condução, não. Você falou aí do. Pode falar. Ventilador aqui, não? Ventilador? Não, acho que não é não. Eu tô ouvindo agora. Vamos lá. Diga. Você está com um som bom, enfim, a gente vai tocando. Fidel Alves de Lima, fazendo homenagem para você, de Matriz para o Mundo. Abraço ao amigo Iremar Marinho. Estou vendo aqui. Fidel Alves de Lima. Veja só, Iremar, você começou numa época em que o jornalista ele tinha que ter uma qualificação importante. Ele tinha que ler. Ele tem que ser leitor. E leitor não somente de jornal, e sim leitor da vida, leitor de livros, de ensaios, enfim, daquilo que ele pudesse ter contato com situações de conhecimento.
O jornalista hoje, você sente que ele lê menos? Ou ele não tem mais tempo de ler diante dessa avalanche de informações que a gente tem? Exatamente. Eu acho que hoje o jornalista lê menos porque o meio mudou, né? O meio mudou e ele abdica de ler para se dedicar aos meios virtuais. Os meios virtuais estão substituindo aos poucos a leitura tradicional. O que é que você chama de leitura tradicional? Não, mas a leitura tradicional, a leitura no papel, né? Do livro, né? O livro, enfim. Na imprensa escrita, né? Mas eu sempre considerei, em relação a essa pergunta sua, eu sempre considerei que o jornal... Eu, inclusive, ficava estarrecido passei a vida inteira recebendo jornalistas novos na redação. E você foi um deles. Passei a vida inteira recebendo jornalistas na redação. Você foi um deles, mas não é o caso que eu estou dizendo. Que eu vou dizer. E vi muito jornalista novato, né? Que chegava da universidade sem saber ler, sem nenhuma experiência de ter lido. Por isso que eu sempre considerei que o jornalista ele tem que ler. O jornalista tem que ler. O jornalista que não lê não pode se situar na profissão, ele não pode se situar no contexto de realizar a notícia, né? De fazer a notícia. Então, o jornalista ou lê ou não tem notícia. Ou ele não produz. Por isso que eu pegar jornalista, né? A gente brincava muito na relação, o cara chegava conversando muito, ela disse, rapaz, cadê a sua biblioteca? Cadê a sua biblioteca? Era a disputa na época que você, naquela época, enfim, do finzinho da ditadura, era a disputa da biblioteca, para ver quem tinha mais livros em casa? Né? O cara tirando brincadeira com o colega que chegava que nunca tinha lido um livro, se bem que você pode ter um grande jornalista que nunca pegou no livro, que tem uma pessoa pegar no livro, o cara é intuitivo e tal, né? E os grandes repórteres que a gente diz era o cara que só buscava notícia e trazia para o redator, né? Que a imprensa, o longo tempo foi isso. Tinha o apurador, era o sujeito que ia para a rua pegar a notícia, realmente era a questão de quando se destacava a notícia policial, né? Nos jornais escritos, e ia só apurar a notícia. Nós temos ainda hoje colegas que foram desse tempo, né? São aposentados, mas foram desse tempo. Ele era repórter, ele era só apurador, ele ia buscar notícia na delegacia, na Secretaria de Segurança, por exemplo, e era outro colega que dava o texto final, que fazia a redação final. Então a gente brincava muito com essa história de você... O cara chegava, a gente ficava tirando, brincando. O cara nunca leu um livro e quer ser jornalista, entendeu? Agora hoje eu me lembro uma história que rapidinho. Sem problema, fica à vontade. Para exemplificar isso aí. Quando eu comecei no jornalismo, no Jornal de Alagoas, antigo Jornal de Alagoas, cheguei na redação, né? A convite do nosso colega José Osmando de Araújo, que era meu colega na universidade. Então, quando eu me sentei na redação, assim, umas 6 horas da noite, aí chegou o Zito Cabral, né? Acho que você não chegou nem a conhecer o Zito Cabral. Não. O Zito Cabral foi um dos grandes nomes do jornalismo alagoano, né? Os primeiros jornalistas de esquerda inclusive foram presos, os primeiros presos em 1964 aqui. Zito Cabral, ele era do Pilar e trabalhou em diversos jornais aqui. E tá lá no Jornal Alagoas. E ele chegava na redação já meio quente, né? Porque a minha na redação ele ia fazer notícia, mas ele chegava meio, né? Ele passava primeiro no bar da Dona Nete. Tomava um e vinha para a redação. Aí chegou assim, bateu na minha costas. Primeiro encontro com o Zito Cabral. Bateu nas minhas costas e disse: quem é que tanto analfabeto agora quer ser jornalista? Ele chamou você de analfabeto, não?
Era você o analfabeto? Era eu analfabeto, ele bateu nas minhas costas. Por que é que todo analfabeto agora que é jornalista? Eu digo, pois é, estamos aqui, né? Para aprender. E por aí vai. Essa questão de ler é fundamental para o jornalista. Então, eu mesmo sempre fiquei estarrecido, né? Não que você queira se prevalecer, porque você gosta de ler, porque você gosta da informação e tal, está sempre procurando a leitura e tal, você queira se prevalecer por isso. Mas a gente brincava muito com um cara que chegava na redação e nunca tinha lido um livro, e eu dizia, rapaz, como é que você vai ser jornalista desse jeito? Não tem condição, não. Ou o jornalista gosta de ler, gosta da informação de todas as formas, até no tipo que lê até bula de remédio, então não vai ser jornalista. É difícil. Iremar, quem foi que te formou? Quem? Você se formou onde para ser jornalista? Não, eu não sou formado em jornalismo, né? Sou jornalismo e redação. Sou formado em Direito. Sou formado em Direito e como declarei recentemente, agora, no meu depoimento, no depoimento que eu dei, que eu prestei na Comissão Nacional da Verdade, né? Os jornalistas, aí eu abro o meu depoimento dizendo que a minha escola de jornalismo foi o antigo Jornal de Alagoas, nós acabamos de falar, né? Onde eu cheguei com o título de analfabeto lá, já sendo batizado de analfabeto. Eu não evoluí tanto assim, mas acho que nós temos né? Deu para adquirir ao longo desse tempo um diferencial importante de participação, né? Aprendemos com os colegas e continuamos aprendendo, né? Ao longo desse tempo. Como foi essa sua parte? Antes de a gente chegar, a gente vai falar um pouco sobre a Comissão Nacional da Verdade, seu depoimento lá, enfim. Você foi uma das vítimas também da perseguição da ditadura. Mas eu queria pegar exatamente esse período do final da ditadura militar, que foi quando você começou, ali por 75, enfim, e você já acompanhou mais a redemocratização. E eu queria que você pudesse mostrar como é que era o quadro de quando você começou nas redações. Elas eram aquela ideia da redação ideal, enfim. Como é que era trabalhar na redação quando o Iremar começou no jornalismo? Eu comecei na minha primeira redação, como já dei uma indicação aí, no Jornal de Alagoas, né? O velho Jornal de Alagoas, na Rua Boa Vista, né? Já tinha na Rua Boa Vista. E é o seguinte, era um ambiente onde se fervilhava, né? Fervilhava essa questão da política, questão política, né? Nacional, mais nacional. E em pouco tempo eu fui fazer, fiz pouca reportagem, eu fiz pouca. Passei para a editoria nacional e internacional. Logo, e como eu frisei nesse depoimento lá, era a época da Guerra do Vietnã. Então, nada como um jornalista que fazia a editoria internacional, nada como um assunto como a Guerra do Vietnã para dar destaque. Então, a gente se vingava. Se o jornal era censurado nas matérias locais, né, que a Polícia Federal não deixava de fazer sua visita diária para as redações, para dizer o que não podia sair, mas se ligar um pouco na parte internacional, porque a gente estava falando da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, né, a gente podia, a questão mesmo a imprensa, a agência de notícias, sendo controladas pelos invasores, né, as grandes agências de notícias, mas a gente filtrava a notícia para dar ao lado
né, os invadidos, por exemplo, né, o Vietnã. O lado que interessava para os americanos, né? Exatamente. A gente puxava a nossa brasa para o lado do povo vietnamita, né? As vítimas da invasão. Né? Os federais eles monitoravam até isso? Não, eu disse assim, eles, desse lado era mais difícil. Eu digo, nós nos vingávamos nisso aí. Nessa parte aí, a gente era praticamente livre. A gente era praticamente livre para expressar ideias, por exemplo. A gente defendia as matérias nas entrelinhas, a gente divulgava o quê? A gente divulgava socialismo, né? A gente divulgava o comunismo, a gente divulgava as ideias de esquerda, né? Nas entrelinhas das matérias sobre a Guerra do Vietnã, porque os Estados Unidos eram imperialistas, então a linguagem era essa. Existia o mundo imperialista, existia o terceiro mundo. Então a gente procurava colocar a nossa editoria, o jornal, ao lado do terceiro mundo, né? Defesa do terceiro mundo, né? E quando a guerra acabou, Iremar, como é que ficou? Quando a guerra acabou, rapaz... A criatividade você fez como para transferir, enfim? Quando a guerra acabou, teve um fato interessante. Quando a guerra acabou, o nosso colega Romero Belo... Romero Vieira Sim, Romero Vieira Belo. Romero Vieira Belo, que foi... Nessa época ele não era ainda o editor do jornal, ele chegou a ser editor do jornal, foi de José Osmando, mas ele chegou na redação e no dia em que os americanos foram derrotados, que se retiraram, né? Se retiraram que se retiraram do Vietnã, o Romero Vieira Belo chegou e disse, Iremar, hoje eu vou tomar uma cerveja, né? Vou comemorar, teve a arregação das mangas assim, vou comemorar a vitória da vietnamitas diante dos americanos. Sim, vai ter essa questão. Quando a guerra do Vietnã, bom, aí... Você participou, Iremar, da comemoração? Os ares eram bem? Você participou da comemoração? Nós comemoramos, rapaz. Comemorou onde, Iremar? Hein? Comemorou onde? Você lembra? Não me lembro. Mas a gente mas foi ali pelo centro, de Maceió, enfim, naquela região do centro de Maceió. O point do jornalista, apesar de eu pouco frequentar, que eu sempre fui o pé de burro da redação, né? Frequentava pouco esses locais. Mas era o point era o bar da Neta, o bar da Ana Neta, ali no centro, nas proximidades do Palácio dos Martírios. Então o pessoal saía da redação, a segunda redação era o bar da Ana Neta. Então qualquer comemoração era lá. Como é que era a polícia? Como é que era o Polícia Federal, Iremar, nas redações? Como é que eles chegavam? Era todo dia? Como é que era? A Polícia Federal... Como é que vocês eram tratados? Vocês eram tratados já como criminosos, enfim? Como é que era? A questão de polícia em relação à redação, a partir do golpe militar, que eu não estava na redação, eu tinha 14 anos no golpe militar. E dessa data, de 64, né, até a década de 70, o crime oscilou das prisões, primeiro das prisões, depois das perseguições, das torturas e das mortes, que duraram até os últimos dias, né? A ditadura matou gente até os últimos dias. O Geisel, né? O santo Geisel ordenava a morte de pessoas, de cidadãos por da ditadura, porque eram contra a ditadura militar. Então, a questão da Polícia Federal é o seguinte, eu já falei isso, tinha um representante da Polícia Federal, não recordo o nome dele agora, ele se tornou amigo do pessoal da redação. De tanto ele na redação, ele se tornou um personagem conhecido. Esse personagem, eu passei a vê-lo nas redações.
na Gazeta de Alagoas, onde eu estive depois de sair do Jornal de Alagoas, na redação da Gazeta de Alagoas, que era na Rua do Comércio, e na redação da Gazeta, da TV Gazeta, para onde eu fui também, quando trabalhava também no Jornal Gazeta, eu trabalhava na TV Gazeta. Cheguei a ser o chefe do jornalismo, né? Então, essa pessoa, ele ia sempre, ele ia com boas maneiras, né? Ele ia com boas maneiras, só ia dizer o que era, para sair que não era. Ele, quase sempre, ele levava uma nota escrita, né? Uma nota, uma matéria mesmo, um release, sobre alguma coisa que ele queria pedir para destacar, né? Ele chegava com bons modos. Agora, como também eles visitavam, os assuntos mais sérios, eles visitavam os diretores, né? E os diretores é que depois nos repassavam o que podia e o que não podia sair. Mas essa censura era constante. A gente já sabia que a gente já tinha, né? É triste dizer isso, mas a gente já tinha autocensura. A gente já tinha censura. No jornal do patrão, você não pode. Você dá murro de faca, né? Dá murro em ponta de faca. Então, a gente já sabia. Não, essa matéria não. Tá ótimo, mas não vamos poder. Né? Vamos nem fazer para não perder tempo, né? E por aí vai. Você lembra de alguma visita da Polícia Federal na redação? Um dia que marcou mais você, que você tem uma memória mais viva nesse dia? Não de visita na redação é o seguinte, porque é o seguinte, como eu digo, não pegamos mais, né? Não pegamos mais essa questão da Polícia Federal invadir redação, não pegamos mais. O empastelamento de jornal, né? Pegamos sim essa pessoa, esse representante da Polícia Federal, que mantinha esse, né? Era um censor da Polícia Federal, que ia sempre nas redações dizer que não. Então, ele mantinha o controle, e não havia necessidade de perseguir. Agora, eu pessoalmente, como eu contei no depoimento lá da Comissão da Verdade, pessoalmente tem um fato da TV Gazeta, não sei se eu já lhe falei isso, éramos a TV Gazeta, no jornalismo. O dia em que o Geisel visitou Alagoas, presidente Geisel, né? Ditador, visitou Alagoas, então nós fizemos a matéria, fizemos a cobertura, Joaquim Alves, né? O colega Joaquim Alves fez a cobertura da visita do Geisel, e outro repórter fez uma matéria sobre a questão do combate aos ratos na Pajuçara. Aí os ratos estavam invadindo a Pajuçara, então a matéria foi essa. Aí nós demos botamos a matéria seguinte: Geisel chega a Alagoas, as duas manchetes, duas chamadas, né, do jornalismo. É o jornal das 7 da TV Gazeta. Ratos, Geisel chega a Maceió. Primeira manchete. Segunda manchete: ratos invadem a Pajuçara. Rapaz, não deu imediato. Pedro Collor me chamou na sala, né? Lá em cima. Rapaz, que manchete desgraçada foi essa? Manchete desgraçada que eu vou aí agora. Não, vai a matéria. Aí, eu, como o responsável pelo jornalismo, eu digo, você demitido agora. Mas ele me dispensou e chamou o Joaquim Alves, né? Aí o Joaquim Alves era repórter da TV e era repórter do jornal, né? Do impresso. Ele tirou o Joaquim da TV, mas felizmente deixou ele na Gazeta, né? Ele deixou na Gazeta. Eu não lembro a tristeza do Joaquim, mas rapaz, vou ficar na Gazeta, e ficou, pronto. Aí teve essa questão aí, Você foi demitido por causa dessa manchete, né? Não, eu não fui demitido, não. Você não foi demitido? O Joaquim foi demitido. O Joaquim foi demitido. Eu estava pronto para me solidarizar com o Joaquim Alves, qualquer colega que fosse demitido com questão semelhante. Mas, como ele ficou
como ele ficou com o emprego do jornal, aí, para mim, foi bom. Para mim foi bom também, porque eu não tive que renunciar, porque eu não ia. Eu, como responsável pelo jornalismo, né? Eu tenho ainda hoje a portaria que o Pedro Collor me nomeou editor de jornalismo editor de jornalismo da acho que você foi um dos primeiros, ou o primeiro, né? Editor de jornalismo da Gazeta. Eu fui dos primeiros, mas não foi o primeiro, não. Antes ele tem um rapaz que ele trouxe, esqueci o nome do rapaz, ele trouxe de Recife, né? Foi um dos primeiros. Depois, sabe quem foi? Ailton Villanova. Sim. Quando eu entrei na TV Gazeta, Márcio Canuto me levou, né? Márcio Canuto me levou eu fui com o Denis Agra para o jornal Gazeta, e do jornal o Márcio Canuto me levou para a TV. Esclarecendo, eu continuei sendo na Gazeta editor nacional e internacional. A mesma função com que eu praticamente comecei no Jornal de Alagoas. E de lá, o Márcio Canuto, se você quer trabalhar na facilidade de redação, né? Você quer trabalhar na TV Gazeta. Ele me levou para a TV Gazeta para trabalhar com a Ailton Villanova. A Ailton Villanova me passou as dicas de redação de matéria para o telejornalismo, daí eu comecei. Depois, Pedro Collor trouxe você chegou a conhecer também, a Ivone Fer. Ivone Santos, que foi esposa do... Faleceu, né? Falecida. Esposa de Douglas da Prata. Ivone Santos. Sim. Na época era Ivone Fer. Ivone Fer era a esposa do Nelson Ferreira. Nelson Ferreira. Sabe quem é, né? Sim, conheço. Nelson Ferreira, então. Nelson Ferreira depois se separaram e ela se casou com o Douglas da Prata. Falecida recentemente, há cerca de 5 anos. Isso, então, exatamente. O Pedro Collor, depois do Ailton Villanova, ele botou a Ivone. A Ivone que me botou... Ivone passou a ser... Ivone era editora, aí depois passou a ser diretor de programação e me deixou na editoria do jornal. E daí foi minha trajetória pelas Gazetas, né? Como é que era, Iremar? Uma vez você me contou uma história que eu me lembro agora, da história da câmera na TV Gazeta, que só tinha uma câmera e que vocês tinham um horário para chegar, porque a mesma câmera da rua era a câmera... Como é que era isso daí? Você lembra mais ou menos quando era... Como é que era isso daí? Eu queria que você pudesse descrever melhor a história. Você sabe que o esquema continua mais ou menos como hoje. Inclusive, na época, com toda a deficiência que existia, tanto técnica como de pessoal, o jornalismo da TV Gazeta tinha três programas diários. 3, né? Da manhã. Que ano foi isso, Iremar? Só para situar melhor as pessoas. Para situar melhor as pessoas, que ano foi isso? Para a pessoa poder entender melhor isso. Isso foi de... Vamos dizer assim... Isso foi da década fim da década de 70, início de 80. Eu fiquei uns 4 ou 5 anos na TV, no jornal e na TV. E depois fui para a Tribuna de Alagoas, né? Foi na década de 70. Mas na TV... 70, porque hein? Mas na TV a história da câmera... A história da câmera, exatamente. O jornalismo, o jornalismo da manhã era apresentado, e depois que da saída do jornalismo, da exibição do jornalismo, é que a equipe saía para a rua, né?
Uma equipe, né? Uma equipe saía para a rua. Porque só tinha uma câmera. Só uma câmera. Aí tinha uma equipe para amanhã, a equipe da tarde. A equipe saía para a rua, fazia matéria, tinha que voltar antes da apresentação do jornal, porque a câmera tem que ser... Tinha que voltar antes do meio-dia, que o jornal começava de 11h30, né? 11h30. Aí tinha que armar a câmera e tal e tudo, né? Tem que chegar aqui umas 10 horas na redação, é isso? Tem que chegar 10 para 11 horas. 10 para 11 horas. É porque esse negócio da câmera era muito simples de armar a câmera. A pessoa já tinha esse métier, né, de armar a câmera. A mesma coisa acontecia. Depois do jornal, se desarmava e ela ia para a rua para se fazer as reportagens da tarde, né? Aí, como eu dizer, você tinha um jornalismo da manhã, você vê, a deficiência de pessoal. Imagina a qualidade desse jornal. Eu participei, mas sabe que a gente fazia um jornal todinho, apenas de notas. Apenas de notas. Notas, né, e algumas delas ilustradas com né, com fotos só. Fotos. Raramente se tinha um jornal que tinha um áudio, um vídeo. Raramente tinha um vídeo. Então tinha as pessoas que produziam vídeos nas agências de publicidades e outras e cinema, né? Para fazer cinema e tal, tinha câmeras e tal. Eles produziam vídeo no interior. A gente agradecia. O cara ia para o interior e fazia uma matéria lá, por exemplo. Filmava um rio, um negócio, conversava com alguém lá no interior. E a gente, um prefeito, uma autoridade lá, uma matéria de cultura, a gente agradecia, o cara oferecia a gente, porque ia aparecer o nome dele, né? A gente agradecia, porque o jornal ia ter um vídeo, entendeu? Então tinha o jornal da manhã, como eu dizendo, o jornal do meio-dia, o jornal da noite, e o jornal da noite, no horário atual, né? E como se achassem pouco, existia, não sei se você chegou a ouvir falar, jornalismo eletrônico. Jornalismo eletrônico que era às 9 horas da noite. Tu imagina você produzir 4 jornais diários com uma câmera, sem ter produção de vídeo que prestasse, porque você saía para a rua, você fazia 2 matérias de vídeo, 2 reportagens, você fazia 2 da manhã ou da tarde fazia mais 2, né? Mas o resto era preenchido com notas, né? A nota chegava, né? Da área de cultura, da área de lançamento de livros, essas coisas todas. O jornal era cheio disso, considerava uma beleza. Hoje é diferente. Hoje é diferente que a gente tem. Tinha TP, Iremar? Hein? Tinha TP? Tinha TP para ler o TP, enfim, debaixo da câmera? Não. Tinha, mas era coisa muito rudimentar, vamos dizer assim. Como é que era o TP nessa época? Era bem rudimentar. Era rudimentar, rapaz. O jornalismo, praticamente, o jornalismo era lido no papel. Era todo lido na folha. O jornalista tinha que ler, né? Tinha que ler. Essa época do TP é posterior. Nessa época não tinha, não. Era todo lido no papel. Entendeu? Aí você teve, depois que você, enfim, saiu da Gazeta, você foi chamado para a Tribuna. A primeira Tribuna, não é isso? Primeira Tribuna, que fomos fundar a Tribuna. Era a Tribuna, não era a Tribuna do Pedro Collor, não é isso? Era a Tribuna do Teotônio Vilela, isso, né? O pai do senador Teotônio Vilela. Como é? O Teotônio Vilela, senador, é conhecido como democrata, enfim. Na redação ele era assim também? Mas era. Se bem que ele fosse pouco na redação, a gente ia mais na casa dele do que ele vinha na redação, entendeu? A redação, ele não via na redação, né? O senador da República, ele via, né? Fazia as visitas, né? Fazia visitas à redação. Mas não tinha sequer uma sala na redação, não tinha. Ele nos convidava, eu ia muito na casa dele com Tenizagra, Cláudio Humberto, ele chamava a gente para conversar, estavam sempre conversando com ele
na casa dele, na casa grande lá, ali na gruta, né? Eram nossas relações com ele. Era uma pessoa excelente, uma pessoa extraordinária, simples, né? E com aquela visão de mundo, de transformação do Brasil, né? Aquela quadra terrível que estava se esvaindo, né? Ele teve a grande contribuição. Ele foi. O que é que vocês discutiu na casa dele, Iremar? A gente discutia o jornal e discutia a política. A gente ia lá, tomando um whiskyzinho e conversando política. Teve alguma coisa que ele falou com você? Teve alguma história que ele falou com você que você lembra até hoje? Não lembro assim, não. Porque a gente, as conversas corriqueiras do dia a dia para o jornal, né? Orientação para o jornal. E ele falava das questões que ele vivenciava no Congresso, né? Da luta que ele fazia no país. Uma lembrança que eu tenho na época é o seguinte: era o Theo Vilela. Theo Vilela, que não, o filho que não era sequer cogitado para a política, que nos servia, né? Ele nos servia, ele levava a garrafa de uísque, os copos, e ficava conversando com a gente. Até me lembro desse. O Theo Vilela como é que é? Ele servia o uísque, ficava conversando. Uma vez ele chegou e disse: Iremar, né? Iremar, ele disse: Iremar, lembra Iemanjá, né? Você acha? Sim, foi esse contato interessante. Foi muito importante, era muito importante a questão de jornal, aquelas conversas que a gente tinha, como era importante para a questão da informação do que estava ocorrendo no Brasil, né? Que em breve iria desencadear, que foi o fim da ditadura, né? E a tal da redemocratização, de que ele foi um dos grandes artistas, né? Apesar de ter sido um conservador, um apoiador, inclusive, do golpe militar, no início, né? Mas depois, representante dos negros na época, e sempre. Mas ele teve um papel importante por isso, porque foi uma pessoa da ala conservadora, né? Que se bandeou para a posta de esquerda, para a luta de esquerda, e que ajudou imensamente na luta pelo fim da ditadura. Qual a imagem que você tem do Teotônio Vilela Pai? É a imagem que a história registra dele? Essa imagem. A imagem do Teotônio, que eu tenho do Teotônio, que eu acho que é a imagem geral, assim, que a pessoa dele, é a imagem da música, da música do Menestrel das Alagoas, né? A música do Milton Nascimento e do Fernando Brando. A imagem é aquela, a música Menestrel das Alagoas reúne, né, poeticamente, o que foi a importância de Teotônio Vilela para o Brasil. É por aí. Você prestou depoimento na Comissão Nacional da Verdade. Sim. Isso porque a ditadura, na época, chegou a demitir você. Certo. Eu queria que você pudesse reconstruir esse dia em que a ditadura conseguiu achar o Iremar Marinho. Olha, a ditadura viu me achar o seguinte. A minha trajetória, vamos dizer assim, de repúdio, de luta, né? Luta, vamos dizer, não tem importância, era a luta do Iremar, eu era um estudante de ginasial, de União, e quando, em 1900, depois de 64, não, era já depois de 64, então a revista Veja, a tal da revista Veja, fez uma extensa reportagem, no começo, né? Fez uma extensa matéria sobre a ditadura militar e entrevistou várias personalidades do Brasil e do exterior, entre elas Fidel Castro, né? Fidel Castro, né, repudiando a ditadura militar e tal.
Ninguém aceita até hoje. Ninguém aceita até hoje. Fidel Castro combateu a ditadura, né? Eu acho que é o contrário, é o ditador. Isso aí, foi o ditador. Mas, veja bem, isso aí é outra discussão. Mas eu peguei essa. Veja bem. Eu peguei essa primeiro ano de ginasial. Primeiro ano de ginasial ainda. Primeiro para o segundo ano de ginasial, eu não sei como essa veja chegou às minhas mãos, né? Essa matéria. Eu recortei essa matéria, então o ginásio, né? O ginásio Santa Maria Madalena, lá na União, o ginásio tem isso, tem um quadro grande, flanelógrafo, e eu peguei algumas páginas dessa matéria, colei numa cartolina e coloquei na ginásio. Na época em que a repressão era dura, né? Qualquer rincão do Brasil, mas não mais repressão não tinha em qualquer canto. A repressão tinha em qualquer rincão do país, vamos dizer. Então, eu botei lá, né, os estudantes. Começou aí já o meu interesse era o jornalista já se manifestando, né? Precocemente. Eu botei lá no quadro e hoje eu digo, a novidade não foi a matéria em si, né? A matéria em si. Mas foi a ousadia desse comentário, né, pessoal? Era a ousadia do aluno botar aquilo dentro do ginásio, no quadro do ginásio, para o alunado ler, com a foto do Fidel Castro e tal, né? Matéria do Fidel Castro e bababá. E a direção do ginásio não testou, não censurou. A direção não fez a menor censura. A matéria foi lida até o fim, só saiu de lá quando já estava amarelando. Eu tirei. Sim, então eu quero dizer assim, que a ditadura militar, ela entrou na minha vida, não sei, nessa época, eu tinha 15 ou 16 anos de idade, né? Mas essa foi a primeira vez que a ditadura entrou. E a segunda foi mais... Mas a segunda vez foi mais difícil. Como é que foi? Violenta porque aí já era estudante universitário, né? Na Universidade Federal de Alagoas, eu era o representante fui eleito representante do curso de Direito, né? Diretor acadêmico. Eu era representante do diretor acadêmico no DCE, né? Cada curso tem o seu representante. Eu fui eleito representante dos alunos do curso de Direito, curso todo, né? Não é só todo o curso de Direito. Fui eleito representante junto ao DCE. Aí o que eu fazia? Eu era redator do jornal do DCE. Eu redigia o jornal do DCE, eu participava da redação. Redigia o jornal mimeografado do diretor acadêmico de Direito e participava da redação do jornal do DCE. Foi daí que eu conheci Denis Agra, Breno Agra e os demais, né? As pessoas que muitas já tinham sido presas. E uma parte sido presa já e foi presa novamente depois. Na época, esse pessoal que nós estávamos lá no DCE, esse pessoal foi preso. Esse pessoal foi todo preso já. E o que se dizia é o seguinte: tu vai ser amanhã. Amanhã no teu dia. Então eu fiquei apreensivo assim, eu morava na residência universitária, na Praça Simbu, né? E era vizinha do DCE. Então eu saí da residência universitária e estava na sala do DCE redigindo o jornal. E quando saiu, o pessoal foi preso, saiu próximo até você. Não, se vier, vem. Fui para a União, né? Fim de semana. E se quisesse prender, tinha prendido. A colega Cida Batista Oliveira. Parecida. Claro, professora. Minha colega. Minha conterrânea. Morava também na residência. Ela disse: olha, Irama, você, quando eu voltei na segunda-feira, ela disse: olha, teve aqui agora fim de semana um agente da Polícia Federal te procurando.
procurando com você, perguntando seu endereço, sobre aquelas coisas todas. Não foi, né? Então, pronto, não entendeu, não. Passou. E agora, depois, eu tinha sido aprovado para agente administrativo do INPS. Na época era o INPS, né? Atual INSS. E fui nomeado. Depois de 6 meses de nomeado, eu fui demitido, né? Por ordem do Serviço de Segurança Nacional. Por ordem do CNI. Como é que você... Nacional. Não, era o SNI que fez a investigação. O meu era o Conselho de Segurança Nacional, né? Conselho de Segurança Nacional. Quem me demitiu, o superintendente do INSS, disse, não, a sua demissão vem de cima. É uma questão de segurança nacional. Não adianta você falar com quem quer que seja, porque está demitido e é irreversível. Bom, aí inclusive, eu procurei o Zé Costa, né? José Costa, que a gente já tinha a nossa relação. Nessa época eu estava trabalhando na imprensa, né? Estava trabalhando no jornal também. Falei com o Zé Costa, eu vou denunciar no Congresso. Agora é o seguinte, vou denunciar no Congresso. Agora é o seguinte, eles podem lhe admitir. Eles podem admitir que a admissão é arbitrária. Eles podem readmitir e lhe demitir em seguida. Porque eles demitiram arbitrariamente, aí você volta, e no outro dia eles demitem legalmente. Entendeu? Como é? Por quê? Porque o regime era de CLT. Então, eles me demitiram sem direito. Eles me readmitiram, né? Eu estava readmitido e eu demitiram. Pagava o meu direito e tal, apesar do pouco tempo que eu tinha. Mas eles podiam fazer a minha demissão legal. Não fizeram a minha demissão legal. Ou seja, a questão é essa. Eles faziam questão de cometer ilegalidade mesmo. Entendeu? Então, essa questão corre até hoje na Comissão de Anistia. Até hoje você não foi indenizado, não é isso, Iremar? Indenizado, tem que entrar na Justiça. Talvez eu estou deixando passar a pandemia para entrar na Justiça Federal. Porque não é tudo comprovado, documentação toda. Quando você vê aquele pessoal lá em frente ao quartel do Exército protestando pelo retorno da ditadura, ou pedindo um governo democrático militar, o que é isso? O que você acha dessa ideia e o que você acha desses protestos pelo país inteiro? Uma aberração, né? Eu acho que é uma aberração, né? E inacreditável, né? Inacreditável que um cidadão, né? Cidadão brasileiro que passou pelo que o Brasil passou, pelas fases políticas que o Brasil passou, nas últimas décadas mesmo, levando em conta a década de 60, né, do século passado, as décadas atuais, né, esses 50 anos que o Brasil viveu, e você vê um cidadão na porta de um quartel ou numa praça pedindo ditadura militar democrática, né? Você falou, ditadura militar democrática, coisa assim, né? Você já ouviu falar disso? O que é uma ditadura militar democrática? Você que é eleitor, existe, né? Já viu isso onde? Não existe, não se viu em lugar nenhum do mundo. Nem na Coreia, né? Nem na China. É uma expressão de ignorância, né? Você vê a questão como as pessoas se vangloriam de ser ignorantes, né? Ser ignorantes. A partir da eleição do nosso atual presidente, Bolsonaro, né? Tristes, né?
tristes tempos, e o orgulho das pessoas de expressarem ignorância. Né? Essas pessoas que hoje têm orgulho de expressar a ignorância, não são as mesmas pessoas que faziam a mesma coisa na ditadura? Era isso também? Não. Por incrível que pareça, Odilon, a ditadura militar, né, repressiva, do jeito que foi, e ninguém desmente que a história está registrada, a história registra, né, que foi a ditadura militar brasileira. Mas não as ruas que se vê hoje, né? O que houve no golpe militar? Uma tal a passeata das mulheres, né, das famílias pela liberdade, pela coisa assim, que coroou o golpe militar. Essa passeata das mulheres, das famílias, uma coisa assim, né? Aí tinha uma manifestação da TFP, Tradição, Família e Propriedade, bem semelhante, né? Parece hoje com a questão do evangelismo que se pratica hoje, né? Evangelismo fascista, vamos dizer, né? De viés fascista, né? Não vamos dizer evangelismo fascista, né? Evangelismo de viés fascista. Tinha TFP, mas era uma coisa longe. Era uma coisa você não via a expressão dessas pessoas nas ruas. Você não vê a expressão nas ruas, né? E já nos novos tempos, as expressões do fascismo nas ruas do Brasil, que ocorreram em alguns casos em São Paulo, alguns no Rio Grande do Sul, que eu me lembro, né? Décadas assim, né? Pode ser 10, 15 anos. Esses movimentos eram duramente reprimidos. O nazismo, como está na Constituição, que é proibido fazer propaganda do nazismo, essas pessoas eram reprimidas, eram presas e processadas. Hoje o presidente da República vai defender as mesmas ideias nazistas. Né? Isso não faz dizer que eu sou um nazista. As mesmas ideias, defende, eu sou torturador, eu defendo a tortura. Né? O Ustra podia ter matado mais, lá. E o cara não é processado, é o presidente da República que está falando, é a maior autoridade do país. Né? E no rastro dele, as pessoas, quando você vê um professor universitário hoje, você vê um professor universitário, né? Não, professor universitário é diferente do cidadão, mas ele tem a chance de se informar politicamente e defender as aberrações, os abusos que o governo com o Bolsonaro comete hoje no país, né? A direita brasileira, o pessoal da direita brasileira que você também conviveu naquela época, eles gostavam de exaltar a própria ignorância também, como hoje? Não, é isso que eu digo. A direita brasileira era o quê? A direita brasileira era o que é hoje. A direita brasileira emburreceu? Eram, como são hoje, os grandes empresários, né? Os fazendeiros, os usineiros, né? Os industriais. Mas essas pessoas ficavam não estou defendendo. Estou dizendo que elas se manifestavam de outro modo. Elas tinham apoio no Exército, elas tinham apoio nas Forças Armadas, elas tinham o apoio institucional, né, do governo, dos poderes, os três poderes, né, legislativo, o executivo, o judiciário. Então, elas tinham aquele respaldo. Aí hoje o que a gente vê um presidente da República que a manifestação de Bolsonaro, do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, por exemplo, é por quê? É porque ele não tem segurança. Ele não está seguro, nem cercado, no modo de ver, nem cercado de militares, ele está seguro, porque ele cavou uma fossa muito profunda. Né? Cavou uma fossa muito profunda e sabe que as consequências não deverão ser boas para ele. Então, ele vive se coçando, vamos dizer, para adiar. O que o Bolsonaro faz é adiar.
e agravada em profundidade com a pandemia, né? A pandemia do coronavírus. A Polônia se comporta como... Iremar, na ditadura a gente via e que registrou a participação dos generais, enfim, hoje a gente tem generais também, na época de Jair Bolsonaro. Época de Bolsonaro hoje e também na época da ditadura, generais. Comente sobre isso. Como é? Eu queria que você comentasse isso. Não, me repete, por favor. Na ditadura, a gente tinha generais do comando e generais também nas outras hierarquias. Hoje a gente tem um governo com militar à frente e com generais em todos os ministérios, ocupando cargos aí ostensivamente. Eu queria que você falasse da semelhança ou não desse período, hoje e na época da ditadura. Mas é isso que eu digo, o diferencial está nessa questão. Os militares, o governo militar, o exército e os demais poderes estavam seguros do que faziam. Né? Estavam seguros do que faziam. Né? Vamos dizer, eles tinham o poder, nós temos o poder, demos o golpe, estamos governando e vamos continuar. Eles estavam seguros. Hoje, por incrível que pareça, essa questão da segurança que o Bolsonaro tem, mas as Forças Armadas são divididas, né? Estão divididas em relação ao próprio Bolsonaro. Por que Bolsonaro não caiu ainda? Porque as próprias Forças Armadas, né? Segmentos de Forças Armadas, será desmoralizadas. Se Bolsonaro cair. Enquanto tem uma ala defende que ele deve deixar o poder, né? Renunciar ou sofrer impeachment, a outra ala diz, não, vem. Mas nós defendemos esse governo e ele cai desgraçadamente, eles vão analisar. Então a questão é essa. Então, hoje há essa divisão e essa insegurança nas próprias Forças Armadas, o que não existia. Havia nível intelectual, algum general daquela época, dos generais que governaram o Brasil, qual era o nível intelectual deles e qual é o nível intelectual de Bolsonaro comparando com eles? Sim, rapaz, isso é uma distância de galáctica, vamos dizer. Galáctica. Como assim? Explica melhor isso. Sim, o Bolsonaro nunca não leu sequer, sem desmerecer, né, o nosso cordelista, mas Bolsonaro não leu nem a Chegada do Lampião no Inferno, de Zé Pacheco, né? O Figueiredo lia, o Geisel lia. Não, mas esse pessoal não lia. Esse pessoal não lia. A gente sabe que não lê. Mas os governos eram cercados de ministros que a gente sabia que tinha nível. O próprio Delfim Neto, que está aí hoje. A gente sabe que são pessoas que têm cabeça, né? Que colaboraram com essas desgraças todas, mas a gente sabe que não era. A direita brasileira não era analfabeto, como o ministério por exemplo, do Bolsonaro. A direita brasileira emburreceu. Nos envergonha. Emburreceu. Acho que é um emburrecimento geral. Houve um emburrecimento. Agora, um emburrecimento assim. Emburrecimento que é um fenômeno para ser estudado. Porque nós tivemos os períodos dos governos de Lula e Dilma, do PT, por exemplo. Nós tivemos grandes chances de melhora geral no Brasil, né? Em termos sociais, né? A universidade avançou, né? Apesar de muitos percalços, por exemplo, nas demais fases do ensino, continuaram, né?
mas a universidade avançou, né, fez um avanço importante, e de uma hora para outra, esses anos do governo de esquerda, o Brasil deságua nessa desgraça do governo Bolsonaro, que só chegou ao poder, nós já sabemos a custa de quê, né? Custa de quê dos golpes que fizeram para afastar a esquerda e continuam praticando. Algum general na ditadura ganhava sua admiração? Não, nenhum. Nem o discurso deles, nada? Nenhum deles. Nós temos, inclusive, ligação do tema, né? Não com o general. O nosso colega Aldo Rebelo, que você deve acompanhar, ex-ministro, né? Ex-ministro, ex-presidente da Câmara. Isso. Ex-ministro do Esporte, né? Ex-ministro do Esporte, ex-ministro da Defesa. Ex-ministro da Defesa. Defesa. Para quem conheceu o Aldo Rebelo, como eu conheci aqui, né? O humilde Aldo Rebelo na residência universitária, né? A residência universitária nos surpreende, né? Nos surpreende a trajetória dele, inclusive de radical de esquerda, né? Radical de esquerda, que sempre foi militante comunistas, e chegou nos governos de esquerda a ministra da Defesa, né? Um sujeito que passou a ter um diálogo com as Forças Armadas e defende esse diálogo até hoje, né? Defende esse diálogo hoje. Então, a questão que eu digo, a ligação é a seguinte: não tivemos nenhum general, né? Nenhum prócer da militar que gerasse admiração. Não existia. Não existia, como não vai continuar existindo, porque as nossas, e vai demorar isso muito tempo, porque as nossas Forças Armadas, a questão das Forças Armadas do Brasil, é que as atuais se formaram na 64, né? As Forças Armadas de hoje são as Forças Armadas de 1964. Né? E as de 64 é de que época? 64, não, as Forças Armadas que deram golpe. Eu quero dizer o seguinte, que houve o golpe, houve o regime militar de 21 anos, houve a redemocratização, aí você implicaria o quê? Implicaria em democratizar também as Forças Armadas. E não ocorreu. O que ocorreu no Brasil? O que ocorre? A ditadura terminou, que era a ditadura militar, mas o corpo militar, né, formado antes, mas esse corpo militar esse que se formou a partir de 64, esse que está aí, esse vigente, ele atravessa o sistema democrático, atravessa o regime democrático, entendeu? Então, ele não é, todo mundo está vendo, ele não é. As Forças Armadas não são democráticas. Elas resistem, elas relutam em cumprir, em obedecer a Constituição. Elas relutam em se colocar diante da Constituição que foi aprovada, a Constituinte. Né? Relutam. Então, que Forças Armadas são essas? Né? Porque se essas Forças Armadas obedecessem essa Constituição, né, e elas estão aí para obedecer a Constituição. Bolsonaro não tinha governado nenhum mês, né? Bolsonaro não era para governar nenhum mês. Foi eleito. Aí, mas as Forças Armadas não são para mudar governo, para tirar nem para mudar governo, né? Mas elas se colocam contra, né? Mas as Forças Armadas, basta eles colocar contra. Não, as Forças Armadas nós não vamos tirar nem botar governo. Apesar de eles acharem que aí eles acham que pode tirar e botar governo hoje, né? Não, bastava ter se posicionado. Não. Foi eleito, mas
não está cumprindo a Constituição, então nós não vamos tirar nem botar, mas nós não vamos obedecer esse tipo né, de governo. Ao contrário, para se infiltrar no governo, e o que todo mundo sabia, e é o que o Bolsonaro quer. Capaz deles, capaz dos militares, eleito, né, entre aspas, para entregar o poder aos militares. É o que está ocorrendo. Iremar, antes de encerrar a nossa live, eu queria pegar um momento assim, de uma história que você teve com Luiz Gonzaga, lá em União. Eu queria que você pudesse descrever esse dia, como é que foi o encontro seu com o Gonzagão. Não, mas foi uma coisa simples. Foi na casa da Maurino Veras. Maurino Veras até faleceu recentemente. Maurino Veras era o dono do cinema, né? Cine Brasília. Tem o Cine Imperatriz, que era maior, e o Cine Brasília, que era do... Então, o Luiz Gonzaga foi contratado para e deu um show, uma apresentação no Cine Brasília. Dessa vez não foi aquelas grandes apresentações que teve aqui, mas só que eu vi muito depois, né? Que aqui na Praça do Matheus, né? Eu assisti, eu acho que eu vi no mínimo 2 vezes grandes shows aqui das apresentações do Gonzaga na praça, né? Contratado pelos governantes e tal. Agora, em União, foi o seguinte, eu encontro na casa de Maurino Veras, mas a gente foi encontro assim, a casa apinhada de pessoas, né? A casa apinhada de gente, e ele tomando café, palestrando assim na sala de jantar do Maurino. Uma casa que não era essa, uma casa grande. E foi isso. Primeira vez. O Rei do Baião. Primeira vez que você viu o Rei do Baião, não é isso? É a primeira vez. Você teve outro encontro com ele, não? Não. Não mais? Não. Eu participei, assim, de muitos... Vi muitos shows, muita apresentação de Gonzaga aqui em Maceió, né? Mas lá em ele foi uma vez. Então. Você tinha alguma informação? Que informação você teria? Não, eu só me lembrei dessa história do encontro que você teve com o Gonzagão, enfim. Foi, mas não, só me lembrei foi, disso. Foi uma coisa assim grande. Né? Eu admiro muito, admiro o Luiz Gonzaga até hoje. Sempre admirei, né? E foi por aí. Palavras do Iremar, antes de encerrar, para as futuras gerações, de jornalistas, de advogados e de poetas. Colega Odilon Rios, futuras gerações, tanto de jornalismo quanto da geral, essa questão aqui, pós-pandemia, que pandemia, o Brasil, o mundo é outro. Eu, em princípio, até embarquei nessa história. O mundo pós-pandemia será outro. Algumas coisas serão mudadas, algumas coisas, né, pós-pandemia serão reavaliadas, né? Nós esperamos que a questão política do Brasil, essa questão do governo Bolsonaro, seja deslindada, como se diz, né? De forma democrática, no Congresso e tal, de forma constitucional, mas seja deslindada e o Brasil volte a respirar os ares democráticos que estava vivendo nos últimos anos, né? Isso aí nós desejamos. Agora, a questão da imprensa, que, por exemplo, jornalismo, na área do jornalismo, a imprensa é outra, né? A imprensa já é outra e será outra. E será outra mais ainda. O jornalismo impresso não subirá, né? Porque é uma notícia nova, né?
Mas o jornalismo impresso não subsistirá, né? Nós temos, por exemplo, hoje, a Gazeta, como jornalismo impresso, não existe, né? Não existe mais, com o peso que era. O jornalismo da Tribuna, por exemplo, em termos locais, né? A Tribuna de Alagoas, apesar do esforço dos nossos colegas, que nós sabemos, mas é o modelo que não funciona mais, né? O modelo projeto é importante da pessoal, mas o modelo não funciona mais. O modelo é eletrônico. Então, o jornalista hoje, ele não precisa só escrever. Então, ele tem que escrever e falar, né? Porque o meio é eletrônico, né? Nós tínhamos jornalistas que só escrevia. Com o fim da imprensa escrita, da imprensa de papel, o jornalismo eletrônico hoje, o modelo é outro. Eu considero um modelo bem acabado já, bem sucedido, apesar de novo e dos defeitos ainda, é o 247, por exemplo. O jornalismo do 247 é o exemplo do jornalismo que se precisa fazer hoje. Não necessariamente é o jornalismo de amanhã. Amanhã nós teremos novas formas de jornalismo. Mas o jornalismo, vamos dizer, esse jornalismo virtual, né, eletrônico virtual, é o modelo de hoje. Então, vai subsistir. E eu quero aproveitar, como você falou, a questão do poeta, quero aproveitar esta oportunidade para dizer que o meu livro de poesias Flores de Cana, o nome do livro, está pronto na gráfica para ser lançado logo após o fim da pandemia. Então, eu vou voltar aos meios eletrônicos para convidar os colegas, mas já ficam avisados de que o livro está pronto, Flores de Cana. E a gente vai divulgar o dia do lançamento, inclusive. Exatamente. Vamos aí. Muito obrigado. Vamos divulgar, sim. Nós conversamos com Iremar Marinho, jornalista, poeta, advogado, escritor, que não é um escritor frustrado, é um ótimo escritor, só precisa escrever livros. Por enquanto ele está sendo muito modesto, vai lançar agora o seu livro de poesia, acho que é o começo de uma boa carreira aí pela frente como escritor, como poeta, enfim, que você sempre teve admiração. Eu cresci na redação vendo esse tipo de contato que você tinha. A gente conversou com Iremar Marinho, então, aqui pelo repórternordeste.com.br, agradecido a todos que participaram da nossa live, agradecido também a você que ficou em casa nos acompanhando, e até a próxima. Vamos lá, então. Eu lhe agradeço muito.